Irmãos, graça e paz a todos vocês aí nas suas casas. É um prazer mais uma vez para nós estarmos aqui juntos nessa gravação, na gravação desse culto. E o desejo do nosso coração é que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Peço que você, durante esse culto, você participe aí na sua casa, com a leitura da palavra, cantando as canções, ouvindo a mensagem, orando junto conosco. É importante que você faça isso para que você sinta-se parte desse momento aqui nosso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, do versículo 4 até o versículo 6. Filipenses 4, do 4 ao 6, diz: Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, regozijem-se. Algumas versões diz, alegrem-se. Que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Versículo 6, não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Final do 6 diz, e não se esqueçam de agradecer-lhes suas respostas. Eu tenho acompanhado no grupo os irmãos com pedidos de oração, outros com agradecimentos, com respostas já de oração. E eu fico feliz em ver que nosso Deus tem ouvido as nossas orações, feliz de saber que a igreja tem orado uns pelos outros. Mas, com base no texto que a gente leu aqui, a gente deve continuar, a gente não deve esquecer e continuar agradecendo as respostas do Senhor. A gente vai cantar agora Conta as Bênçãos. E você vai ter a oportunidade de cantar essa canção com a gente aqui e lembrar das bênçãos do Senhor. Amém? Vamos cantar. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. De uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma
recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. A gente vai cantar de novo. Quantas bênçãos, conta quantas são. Tem a letra aí da canção. Com a letra fica mais fácil de você cantar. E a gente cantando de novo agora, a gente quer pedir para que os irmãos tirem as fotos aí com sua família, se você também estiver sozinho, dessa participação aí sua, cultuando aqui conosco. E você envie para os grupos. Você também ainda que nunca mandou uma foto sua aí da sua casa, da sua família, aproveita agora a oportunidade, manda também. Nós vamos cantar de novo, conta quantas bênçãos são. E de fato, irmãos, cante com muita alegria, com muita fé, com muita convicção de que o Senhor é um Deus que ouve nossas orações. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Ele já fez, o quanto Deus já fez. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor e vamos dizer que somente no Senhor nós confiaremos. Se ao teu lado estou,
Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Se você anseia a volta do Senhor, você pode cantar isso. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante conosco. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos continuar celebrando o nosso Deus. Vamos declarar que Ele é o nosso eterno Deus, que nunca muda, nunca falha. Amém? Cante assim. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Isaías 40. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, Conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas.
Aleluia. Deus é sempre bom. Pastor Djalma, tenha a palavra. Olá, queridos irmãos. Boa noite. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Grande oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para celebrar o seu poderoso, glorioso nome. Aquele que é digno de receber de nós adoração. Já celebramos a Deus, cantando ao Senhor louvores, e agora nós vamos orar e vamos também compartilhar a palavra do Senhor. E gostaria que você se unisse agora a mim e orarmos, e em especial, agradecendo a Deus por aqueles irmãos da igreja que contraíram o vírus Covid-19, e esses irmãos já estão recuperados, como alguns membros de suas famílias. Louvamos ao Senhor e pedimos a você agora que se una a mim para agradecer a Deus. Então, oremos ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti nessa hora, quando nós nos reunimos para louvar o Teu nome, e agradecemos ao Senhor pela vida, agradecemos ao Senhor pela salvação em Jesus, agradecemos ao Senhor por todas as coisas, Pai. Bendito é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai querido, por mais uma semana que passou. Obrigado por nossa família, por nossos parentes. Agradecemos ao Senhor em gratidão pela Tua mão poderosa sobre a vida da Tua igreja, daqueles irmãos que contraíram a enfermidade do Covid-19 e já estão recuperados. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós somos gratos ao Senhor, obrigado porque cuida de nós. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Ok? Quero compartilhar com os irmãos um assunto muito conhecido, mas ele faz parte da história de um homem. E a história desse homem em dois momentos. O primeiro momento da história desse homem é o momento antes de ele conhecer a Jesus, antes de Jesus aparecer na vida dele. E depois, uma parte dessa história, depois desse homem ter conhecido Jesus, Jesus ter aparecido em sua vida. É uma história bastante conhecida. É uma história que talvez não fuja a história de muitas pessoas. Talvez você que esteja nos ouvindo nesse canal vai dizer realmente, ainda que não faça parte de toda a história minha, mas algumas coisas que esse homem teve na sua história também já aconteceu comigo. Então, quero, portanto, compartilhar com você. O texto é o texto do livro de Marcos, capítulo 5. E aí, acompanhe comigo, meu querido irmão, aí da sua casa, minha querida irmã, com a sua família. O texto é, portanto, Marcos capítulo 5. E quero ler com você. Diz assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possuído de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre à noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelo montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte um grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. O versículo 14 diz: Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o demoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que lhe acontecera, o que lhe acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar no barco, Jesus suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse se estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então essa é a história resumida de um homem que morava naquela região de Decápolis, das 10 cidades daquela região. A história desse homem, narrada, começa dizendo que esse homem, ele andava pelos sepulcros. Andava de noite e de dia, e esse homem, ele se feria o seu próprio corpo, ele gritava, esse homem clamava. Então era esse o estado daquele homem. Então quero primeiro aqui destacar o ambiente em que aquele homem vivia nesse tempo. Diz que ele saía do sepulcro. Era um lugar fúnebre, era um lugar de insalubridade, um lugar perigoso, um lugar ruim, um lugar onde oferecia a ele o mal para o seu próprio corpo. Também esse homem que era conhecido ali na região, porque as pessoas viam aquele homem, diz que esse homem, o seu estado, nem a prisão poderia prender, porque as cadeias não seguravam, porque aquele homem se soltava. Então era um homem que vivia atormentado, ele vivia com medo. Esse homem vivia com medo. Esse homem vivia de uma forma que nós hoje diríamos: esse homem é um louco. E realmente era esse o quadro, parecia o quadro dele. E havia neste homem, na sua alma, 3 estágios, e que esses 3 estágios da vida dele eram desequilibrados. Era um homem totalmente desequilibrado. Era um homem totalmente arruinado. Era um homem assustado.
era um homem que vivia com medo. Esse era o quadro inicial da história deste homem, conhecido como o endemoniado de Gadareno, Gesareno. E esse homem, portanto, o que causou esse estado de vida deste homem? Primeiro estágio, o estado da alma. Esse homem estava com a alma totalmente desequilibrada. Medo é o estado da alma. Esse homem também vivia assustado. Esse homem condenava a si mesmo, a ponto de ferir o seu corpo como punindo a si mesmo. Não muito diferente de mulheres, de homens e de crianças nesse tempo. Sentimento de culpa, a alma ferida. Quero contar aqui uma pequena história de uma pessoa que eu conheci há 30 anos atrás, em uma igreja onde eu fui membro. Uma senhora que mudou para nossa cidade, e naquela cidade ali, na igreja onde nós frequentávamos, ela e a sua família começou a ir à igreja. E nós acompanhamos esta senhora. E um certo dia ela levantou a mão, se decidindo a seguir Jesus. Eu e mais alguns irmãos acompanhamos esta família. E vez por outra manifestava nesta senhora um espírito demoníaco. E quando fomos conhecer a história daquela senhora, ela era uma pessoa que tinha muito ódio no coração, ela tinha muito rancor no coração, porque ela se sentiu ferida pela sua própria família, desprezado pela sua família. E ela carregou por muito tempo uma angústia profunda, ódio terrível da sua família. E este ódio, essa angústia que tomava o seu coração em não perdoar a sua família, estabeleceu nela um canal de ligação com um espírito demoníaco. A ponto de ela querer Jesus, mas quando ela era tomada de lembrança das feridas da alma dela, aquele espírito maligno a tomava. Depois, começamos a acompanhá-la, e aí percebemos que ela tinha questões sérias na alma que precisava ser curada. E foi muito tempo esse acompanhamento, a ajuda de pessoas na área do comportamento humano, da psicologia, e essa irmã foi liberta porque ela liberou perdão das feridas que ela teve da alma, das ofensas que ela recebeu, dos maltratos que ela recebeu da família. Então, não é diferente essa realidade em muitas pessoas, em muitas vidas hoje. Então, o primeiro estado daquele homem, que era o estado da alma dele, a alma dele estava totalmente, podemos dizer, ela estava desequilibrada. Esse homem não tinha equilíbrio nas suas emoções, nos seus sentimentos. O outro estágio dele era o corpo. Diz que ele feria-se o corpo. Como já falei, ele punia a si mesmo, ferindo o seu próprio corpo. Ele punia a si mesmo, vivendo naquele ambiente hostil, naquele ambiente fúnebre. E essa era a realidade desse homem. O seu primeiro estágio de história conhecida, narrada no texto, porque não sabemos a história antes dele. E o outro estágio era o estado do espírito. No estágio do espírito, aquele homem tinha uma possessão demoníaca.
Então ele era um homem desajustado fisicamente, no sentido que ele estava doente fisicamente, porque ele se feria. Ele estava doente da alma, das suas emoções, do seu sentimento. E esse homem também estava doente do seu espírito. Não é muito diferente hoje de muitas pessoas. E aí, ele tinha, portanto, esse agravante, que era um espírito que o atormentava. E o espírito tirava daquele homem toda a capacidade dele conectar-se com Deus. E quando isso acontece com uma pessoa, a pessoa vira um flagelo humano. E era essa a realidade daquele homem, primeiro momento da sua história. Aqueles espíritos, aqueles demônios que o atormentava, portanto, tirava dele essa capacidade de se ligar a Deus. E é nesse contexto da história desse homem que Jesus, chegando ali na região de Gadare, ou dos Gerazenos, Jesus aparece e logo aquele homem, ao ver Jesus chegar, se prostra. E o Espírito identifica que ali era Jesus, o Filho do Deus vivo. E Jesus pergunta qual era o nome deles, daquele espírito que atormentava. Que Jesus está trazendo ali. Não é que Jesus não conhecesse quem era aquele espírito, ou quais eram aqueles espíritos demoníacos ou demônios. Jesus estava ali perguntando para que ele se manifestasse. Olha, nós lidamos com pessoas, e há muito tempo eu lido com pessoas que vêm em busca de orientação espiritual, às vezes de uma orientação emocional, até buscando ajuda emocional. E me lembro de um rapaz que há muito tempo ele procurou a igreja em uma reunião. E esse rapaz, ele tinha um problema de esquizofrenia. Mas ele tinha também um problema de possessão demoníaca. Era difícil de identificar quando era o momento de possessão demoníaca, de manifestação desses demônios, e quando era a manifestação da sua doença psíquica. Esse homem, da história que nós estamos contando, ele tinha um problema psíquico, problema da alma, como eu falei. E por ter um problema na alma, psíquico, ele tinha desequilíbrios. Mas também ele tinha uma possessão de demônios. E Jesus então pergunta o nome para que aquele demônios se manifeste. E foi exatamente o que aconteceu. Eles se manifestam, diz que era uma coletividade, era um grupo de demônios, era uma legião, no mínimo aí 600 demônios. E eles pedem para que Jesus não expulsasse para longe, mas que Jesus deixasse que eles fossem para aqueles porcos. Então, o espírito demoníaco, os demônios se identificaram com os porcos, e Jesus o permitiu. Aí o texto diz que ao possuir aqueles animais, os porcos, eles se precipitaram sobre o mar e os porcos se afogaram, assim destruindo os porcos.
Então Jesus identifica e pede para que ele se manifeste. Essa é a primeira parte da história deste homem. Você que está nos ouvindo pode dizer, isso também, uma parte dessa história também aconteceu comigo. Eu poderia passar aqui um bom tempo contando algumas experiências sobre pessoas que passaram por situações semelhantes. Mas agora eu quero falar da segunda parte da história deste homem. Nós poderíamos dar o nome dessa mensagem como o homem e a sua história. Antes de Jesus aparecer e depois de Jesus aparecer em sua vida. E aí, a segunda parte da história diz que aquele homem, ele volta ao seu estado original, ao seu estado de normalidade. O texto diz que as pessoas que ali estavam, que conheciam aquele homem, viram aquele homem sentado, tranquilo e vestido. As pessoas que ali moravam na localidade vai ter com Jesus e pede para que Jesus saísse, porque eles eram pessoas que tinham essas questões de crendices. E aí eles pediram que Jesus saísse, com medo de que eles perdessem o seu rebanho, ou todos os seus rebanhos. Interessante a gente observar que as pessoas dali, embora conhecessem, soubessem quem era aquele homem, e o estado daquele homem, como ele vivia, e agora ao ver aquele homem em um estado de normalidade, eles se preocuparam mais na sua questão econômica do que o bem-estar daquele homem. É interessante. Era para que a população, o povo todo se alegrasse em ver aquele homem retornando ao estado de normalidade de vida emocional, tranquilo. Mas não, eles foi preocupado com a sua renda simplesmente. Então esse segundo momento da história desse homem, existe aqui duas coisas que eu quero destacar. A primeira é que aquele homem, quando Jesus pega o barco para retornar, diz que ele estava ali aguardando Jesus e disse: eu quero te acompanhar. Toda pessoa que recebe de Deus benefício, a tendência dela é ser grata a Deus. E aí eu pergunto a você, você tem sido grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida nesse tempo de agora, nesse tempo de hoje? Você tem sido grato a Deus? Estamos vivendo em um tempo muito difícil, mas Deus tem suprido a sua necessidade. Você tem sido grato a Deus? Mas também nas questões emocionais. Estamos vivendo um tempo onde tem aflorado questões emocionais, estresse, por ficar muito tempo em casa. Alguns com menos atividades. Quero dizer que Jesus, Ele pode e tem o poder de trazer tranquilidade e paz para a sua alma.
Acredito que não é o contexto seu, o contexto desse homem, você que está nos ouvindo. Mas ainda que seja uma questão, olhando ao contexto dele, diz, o que eu estou sentindo não se pode comparar. Mas isso incomoda você? Então Jesus pode ajudar você. Então, primeira coisa que eu quero destacar é que aquele homem foi um homem grato a Jesus pelo que Jesus fez. Segunda coisa que quero destacar é que aquele homem, ele segue uma orientação de Jesus. Ele disse, eu quero seguir ao Senhor. O Senhor disse, bem, você vai fazer o seguinte, você vai para a sua casa, para a sua família e para aqueles que você conhece, para a sua comunidade. Quero ler o final desse texto, que narra exatamente isso que eu estou aqui dizendo. No versículo 13. Diz assim: então ele, versículo 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. Versículo 19, o versículo antes diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, eu disse que a segunda coisa que eu quero destacar é que aquele homem ouviu e seguiu a orientação de Jesus. Quero considerar uma coisa para você, meu irmão, você, minha irmã. Você não precisa ir para a África ou para a Ásia para ser um missionário. Você pode ser um missionário na sua casa, um missionário aonde você está. Muitas pessoas acham que vão servir melhor o Senhor se for lá para a África, anunciar aqueles também que têm necessidade de ouvir a palavra de Deus e que precisam ouvir a palavra de salvação. Mas se você, meu irmão, não tem a convicção que Deus lhe separou para ir para lá, se acomode. Faça como fez aquele homem depois de ser liberto por Jesus. Ele foi para a sua família, restaurando o convívio com a sua família, e ele vai e testemunha do que Deus fez na vida dele, o que o Senhor fez com ele, seguindo a orientação de Jesus. Anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Claro que o termo aqui, Decápolis, são 10 cidades daquela região. Então aquele homem teve um campo maravilhoso naquelas 10 cidades de anunciar o que Jesus fez. E aquele homem, claro que ele começou a contar a sua história antes e depois. Antes de Jesus aparecer e depois de Jesus aparecer. Antes de Jesus aparecer, ele era um homem enfermo fisicamente, enfermo da alma e do espírito. Quando Jesus apareceu na vida dele, Jesus restabelece a saúde dele, claro, porque estabelecendo a ordem psíquica dele, estabelecendo também a saúde espiritual, expulsando aqueles demônios, e aquele homem pôde agora então se reconectar com Deus. Aí agora, esse homem retorna para a sua casa e testemunha da sua história. Grande oportunidade nós temos de testemunhar da nossa história antes de Jesus e depois que Jesus apareceu
em nossa vida. Paulo fez isso. Paulo narra isso no livro de Atos dos Apóstolos, falando como ele era antes de conhecer a Jesus e depois de conhecer a Jesus. Que Deus abençoe a você, a cada um de nós. A nossa história, antes de conhecer a Jesus, era uma história diferente. E a história que nós agora temos, depois de conhecer a Jesus. Aquele homem viveu parte da sua vida tido como um louco, desajustado, vivendo em um ambiente, eu disse, hostil, insalubre. O ambiente adoecia aquele homem mais ainda. Mas aí quando Jesus aparece na vida dele, ele realmente muda completamente. O texto diz que as pessoas viam aquele homem, após Jesus ter aparecido na vida dele. E olhando, viu que aquele homem estava muito tranquilo, muito calmo, sereno. Que essa semana seja uma semana de serenidade na nossa vida, pela presença de Jesus em nós. Amém. Nós queremos dar duas informações aos irmãos. Nós estamos ajustando algumas questões a respeito do culto de quinta-feira. E aí, provavelmente, essa semana, nós não teremos a mensagem. Mas os irmãos continuarão recebendo na quarta-feira o estudo para você fazer com a sua família. Esses estudos têm sido maravilhosos para edificação, para fortalecimento da nossa fé. Um abraço. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. E quero encerrar orando mais uma vez com você. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nós. Obrigado porque apareceu em nossa vida. Mesmo quando nós te rejeitávamos, o Senhor veio a nós. E obrigado porque mudaste a nossa história. Obrigado. Obrigado por essa presença transformadora do Senhor. A presença consoladora. A presença que nos fortalece e nos dá a condição de prosseguir. Que nós testemunhemos do Senhor durante toda esta semana. Aonde nós estivermos, embora estejamos saindo pouco, mas podemos nos comunicar, falando às pessoas do que o Senhor fez, e o que continua fazendo, e o que Ele fará. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.